Boa tarde, senhoras e senhores. Com o fracasso da implementação dos ideais socialistas, surgiu o fenômeno da social-democracia, o qual pretendia tornar mais igualitário o sistema capitalista. Para atingir este pseudo-capitalismo igualitário, utilizou-se instrumentos de intervenção na economia mediante a alteração dos incentivos naturais do mercado. O novo modelo, porém, trouxe apenas distorções, pobreza e mais desigualdade. A comprovação deste posicionamento pode ser feita através do cruzamento dos dados de índice de liberdade econômica produzidos pela Heritage Foundation com os diversos outros índices que medem o desenvolvimento de uma sociedade. Resulta deste comparativo a conclusão de que os países mais livres são aqueles que possuem, por exemplo, os melhores índices de desenvolvimento humano, que incluem fatores como os níveis de educação, alfabetização e expectativa de vida. Por isso, Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, estava certo quando afirmou que o livre mercado é o único mecanismo que já foi descoberto para o alcance da democracia participativa. É através do livre mercado que a sociedade organiza-se para conseguir as melhores saídas para os maiores problemas. Sendo assim, acho que seria muito importante enxergarmos não apenas os pseudo-benefícios destas intervenções a curto prazo, mas sim onde queremos chegar com elas. Passo, então, de pronto, a palavra para o nosso mediador, Diego Costa. Muito obrigado. Intervencionismo, o tema desse painel, não é um Estado estático, mas é um processo de concentração de poder. Esse era o entendimento de Ludwig von Mises, a inspiração para o fórum deste ano. Mises entendia que, quando o governo interfere na sociedade, problemas são criados. E, para a solução desses problemas, o governo propõe mais interferência, o que cria novos problemas, e assim sucessivamente. Adam Smith já dizia que esse processo vem da interpretação de que a sociedade é como se fosse um tabuleiro de xadrez, em que o Estado pode simplesmente manipular as peças. Mas no grande tabuleiro da humanidade, dizia Smith, cada peça tem um movimento próprio, tem interesses próprios, tem autonomia. É isso que nós chamamos de liberdade. Para discutir a relação entre liberdade e intervencionismo, nossos palestrantes hoje, David Friedman, Eduardo Marti e Arthur Badin, estarão discutindo e a seguir um debate. Inicialmente, para uso da palavra, o senhor Arthur Badin, que é o atual presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para o mandato 2008-2020. Ex-procurador-geral do CAD nos mandatos 2006-2007 e 2008-2009, Badin foi chefe de gabinete da Secretaria de Direito Econômico de 2003 a 2005 e presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos de 2003 a 2005. Atuou como conselheiro do Conselho Nacional de Seguros Privados nos anos 2004 e 2005 e como secretário executivo do Instituto Brasileiro de Resseguros em 2005. Foi também membro da Câmara de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 2003 a 2005 e do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Com a palavra, Arthur Badin. Obrigado, Diogo. Queria agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade do convite de estar aqui e falar para tão seleta plateia em tão importante e influente fórum. De início, eu queria fazer um comentário sobre o nome dado ao tema do painel. Intervencionismo revela um viés ou uma opção de quem nomina de ver qualquer atuação do Estado no domínio econômico como inadequada. Quem intervém atua e age na esfera de atuação de outrem. Eu preferiria dizer que nós vamos discutir nas próximas 2 horas qual deveria ser, ou qual deve ser, ou qual vem sendo o papel do Estado no e sobre o domínio econômico. Em especial, no que, por dever de ofício, o que me interessa
tratar mais detidamente, é sobre o papel da política de defesa da concorrência ou a política antitruste. Fração, que muito gentilmente me convidou para estar aqui entre vocês, ao me receber agora há pouco, me disse obrigado por aceitar o convite e parabéns pela coragem de vir enfrentar este debate. Me parece curiosa essa visão. O antitruste é uma forma de instrumentação da intervenção do Estado sobre o domínio econômico que guarda suas origens no que nós poderíamos dizer no aspecto mais essencial de uma economia de mercado. Não existem economias de mercado capitalistas, modernas e desenvolvidas, sem uma atuação e sem uma política antitruste eficiente. Parece um paradoxo, é uma intervenção do Estado que visa garantir justamente o atingimento daquelas metas, daqueles objetivos que se esperaria de uma atuação livre do mercado. Direito antitruste, ou a atuação da política antitruste e de defesa da concorrência, serve para garantir que os agentes econômicos, consumidores e fornecedores, agindo e interagindo nas suas relações de consumo e nas suas decisões livres, possam atingir os fins socialmente desejáveis e esperadas de uma alocação eficiente de recursos na economia. O âmago, o cerne da ideia de uma economia de mercado de verdade, está na livre concorrência. O presidente Henrique Meirelles, há pouco, vem e reafirma o seu compromisso com a promoção da competição no âmbito do sistema financeiro nacional. E por que isso? Porque a concorrência entre os agentes do mercado é que propiciará a redução de preços, aumento da quantidade ofertada e, mais do que isso, alocação eficiente de recursos na economia. É a concorrência que preserva os incentivos ou que cria os incentivos necessários para investimentos em inovação. É a concorrência entre os agentes econômicos que propicia produtos melhores, mais inovadores, em maior quantidade possível, ou então naquela quantidade que determinada sociedade deseja. A atuação no Brasil da política antitruste é exercida pelo CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica é um tribunal administrativo de natureza judicante. Ele adjudica a Lei de Defesa da Concorrência para, de um lado, impedir preventivamente que grandes concentrações de mercado gerem ineficiências econômicas, redução da concorrência, e, de outro lado, uma atuação repressiva para impedir que agentes econômicos abusem do seu poder econômico para fraudar, limitar ou afastar a livre concorrência. Essa primeira vertente de atuação, que eu chamei de preventiva, é o que todos os senhores já devem ter pela imprensa acompanhado, é o controle de atos de concentração. Todas as fusões e aquisições envolvendo grandes empresas que tenham, segundo critérios determinados pela lei, potencial de gerar prejuízos ao mercado, devem ser submetidos à aprovação do CAD. A análise que é feita leva em consideração alguns fatores. Em primeiro lugar, se aquela operação ela de fato restringe parcela substancial do mercado. E se ela restringe parcela substancial do mercado, se a empresa gerada em decorrência da fusão ou da aquisição terá incentivos e condições de exercer o poder econômico criado. Muitas vezes o CAD já aprovou operações criando monopólios, por exemplo, sem que com isso trouxesse ou receasse qualquer prejuízo aos consumidores e aos cidadãos brasileiros. Por quê? Porque, às vezes, situações estruturais do mercado permitem que um monopolista exerça suas decisões empresariais sem necessariamente carregar aos consumidores e demais cidadãos os prejuízos decorrentes do monopólio. Por exemplo, quando as barreiras à entrada ao mercado são muito baixas ou quando as importações são fáceis e tempestivas.
Superadas essas duas hipóteses e passos de análise, ou seja, restrições de parcela substancial da concorrência, potencialidade de abuso do poder econômico, a terceira análise que o CAD faz é a ponderação entre os benefícios e os prejuízos trazidos pela fusão. Nem sempre uma fusão, ao restringir a concorrência e em decorrência gerar restrição de oferta, aumento de preços, ela deve ser bloqueada ou proibida pelo CAD, na medida em que, não raras vezes, geram ganhos de eficiência que no longo prazo beneficiam a toda a sociedade. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, muitas vezes dependem ou só se viabilizam com concentrações. A outra vertente de atuação é a vertente repressiva. E o principal vilão do bom funcionamento do mercado, ou o principal inimigo, o inimigo número 1 do livre mercado e que, portanto, impede a geração daqueles resultados socialmente desejados, são os cartéis. Uma série de práticas anticompetitivas, abusos de posição dominante, restrições concorrenciais, mas o inimigo número 1 são os cartéis. Os acordos entre concorrentes que visam fixar preços, restringir cotas, definir cotas de produção, restringir oferta ou limitar, fraudar concorrências públicas. Cartéis, empresários, 2 ou mais empresários sentando numa mesma sala para combinar preços, para combinar e decidir de forma conjunta condições e variáveis concorrencialmente importantes, são mais do que ladrões. Eu disse certa vez que quem faz cartéis eu tentei mostrar que um cartel age como um trombadinha na rua que leva o nosso dinheiro do bolso. Porque os cartéis o que fazem aumenta os preços, restringe a oferta. E nessa medida extraem renda do bolso do consumidor, excluem do mercado do consumo parcela substancial da população e gera alocação ineficiente de recursos na economia. Todos perdem, que no longo prazo gera diminuição do emprego, da renda e do crescimento econômico. Quando se incomodaram com a expressão forte que eu usei de trombadinha, eu tive que explicar que são mais do que trombadinhas, são trombadões. Porque 2 empresários reunidos numa sala de hotel, escondido em algum país, para não serem presos ou evitar o risco de serem presos, podem gerar uma transferência de renda do bolso de consumidores para os seus próprios bolsos da ordem de milhões e milhões de reais. E, muitas vezes, cartéis são flagrados em mercados de produtos essenciais para o bem-estar da população, como medicamentos, gases medicinais, construção civil e por aí vai. E é por isso que é importante que o Estado preserve o seu poder de repressão a esse tipo de conduta, que pela lei são punidos pelo CAD com multas de até 30% do faturamento e pela justiça criminal com prisão de até 5 anos. Depois da crise, nós assistimos, e o mundo todo assistiu, uma grande restrição da oferta de crédito, uma quebradeira generalizada de instituições financeiras, uma grande o aumento significativo dos índices de desemprego em todo o mundo. E nesse contexto, o presidente americano toma posse trazendo consigo um grande apoio, um grandíssimo apoio popular, não só no seu próprio país, como em todo o mundo, e trazendo consigo para a Casa Branca a esperança de que o Estado terá condições e instrumentos para resolver e melhorar e impedir ou eliminar ou mitigar os efeitos da crise econômica. Quem pensa que eu estou falando do Obama e da crise de 2008 se engana. Eu me refiro à crise de 29 e à posse do presidente Franklin Delano Roosevelt, que nas mesmas e condições semelhantes ao do presidente Barack Obama, assume com um pacote de medidas que transformam o papel do Estado, até então tido como um problema
na administração econômica e torna-se propulsor ou sedizente, propulsor e força motriz da economia. São criadas as Alphabet Agencies, agência para tudo que se pode imaginar nos Estados Unidos. O Estado passa a aumentar os subsídios para diversos setores empresariais, levanta barreiras e restrições ao comércio internacional, passa, em alguns momentos, a colocar dinheiro público, a espalhar dinheiro público prodigamente em empresas. Como reação a 4 fenômenos ocorridos recentemente. Primeiro, obviamente e diretamente, a crise de 29, com a quebra da Bolsa, a Constituição Social-Democrata de Weimar, de 1919, a Primeira Guerra Mundial, que muda o papel do Estado e obriga o Estado a envolver todos os setores da economia no esforço de guerra, e a Revolução Russa, que sinalizava ou ameaçava ou mostrava a expectativa do proletariado em partilhar dos ganhos da Revolução Industrial. O governo Roosevelt, no seu pacote do New Deal, aprova medidas, uma delas ficou conhecida como o New Industrial Revigoration Act, o NIRA, que, dentre várias medidas, criava cartéis, ou seja, autorizava que setores da economia pudessem se organizar para aumentar os preços deliberadamente, e o pretexto para isso era o quê? Nós precisamos aumentar os nossos lucros para garantir a manutenção dos empregos, e o afastamento de uma série de políticas de defesa da concorrência. Essa medida, esse ato, foi considerado 5 anos depois inconstitucional pela Suprema Corte norte-americana e é apontado como uma das principais, talvez a principal, ou um dos principais fatores que geraram ao agravamento da crise na década de 30 e que acabou levando ao deflagramento da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós assistimos algo parecido com o Estado Novo. Nessa mesma década são criados diversas empresas com capital 100% ou majoritariamente estatal, o Instituto de Resseguros do Brasil, a Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e etc. Inaugura-se um tempo em que o Estado passa não só a ser, como até então era visto, como um garantidor das condições de mercado, garantidor dos direitos de propriedade, de liberdade contratual, garantia de liberdade de locomoção com habeas corpus. O Estado deixa de ser um garantidor das liberdades públicas, eu diria, negativas, ou seja, aquelas que impõem ao Estado deveres de omissão, não intervir, não atrapalhar, não prender sem situações legalmente previstas e etc. E passa a ser um promotor de diversas políticas, um promotor de políticas públicas ou de direitos humanos de segunda geração que passaram a impor ao Estado deveres talvez impossíveis de se alcançar. Um meio ambiente equilibrado, saúde para todos, educação para todos, lazer para todos, pleno emprego e por aí vai. Um verdadeiro multiplicidade, um politeísmo de valores que Habermas chamou tempos depois. Esse modelo de Estado entra em crise na década de 70, mas o direito antitruste nesse período é caracterizado pelo que ficou chamada a Escola de Harvard, que via na política antitruste a seguinte obrigação: é necessário, a estrutura do mercado determina a conduta das empresas e a conduta das empresas determina o desempenho daquela economia. Quanto mais pulverizado, quanto mais atomizado forem os agentes no mercado, melhor será para se atingir aqueles fins, aqueles objetivos
esperados ou atribuídos ao livre mercado. Talvez eu diria um excesso de voluntarismo, ativismo que se via no papel do Estado, também se assistiu no papel do antitrust. Há um discurso do então presidente do FTC, a Federal Trade Commission, que é o CAD americano, muito interessante, onde ele diz: o FTC, a política antitrust, não deve se encarregar apenas de preservar as condições de livre concorrência, mas também tem que se preocupar com o pleno emprego, com o meio ambiente, a felicidade das pessoas, etc. Esse, de novo, excesso de ativismo, voluntarismo, acabou redundando, num contexto também maior de escassez de poupança pública, a um novo modelo de organização do Estado, ou de participação do Estado no domínio econômico. O Estado, na década de 70, meados da década de 70, governos Thatcher, Reagan, retira-se do mercado como agente propriamente dito e passa a atuar sobre o mercado através da regulação. No caso do antitrust, é feita a seguinte acusação: o antitrust é vítima de um paradoxo. A pretexto de defender a maximização de bem-estar social através da promoção da livre concorrência e, portanto, impedindo fusões. Teve um caso em que empresas de sapato que geravam concentração de 5% foram proibidas nos Estados Unidos. Esses malucos, e essa é a crítica dos professores da escola de Chicago, que faziam a atuação da autoridade antitrust até então, estão destruindo riqueza, eles estão impedindo que grandes ganhos de eficiência permitam que a sociedade fique mais rica com determinadas operações de difusão. E desde então o antitrust vem influenciado, iluminado pelas ideias dos professores de Chicago, adotando uma postura de minimalismo ou de mínima intervenção. Palavras finais, por favor. Para concluir, eu queria fazer a reflexão. 2009 guarda grande semelhança com a década de 30. A mesma tentação, os mesmos pretextos que foram então usados para restringir concorrência, restringir comércio internacional, foram maliciosamente usados e vêm sendo maliciosamente usados por determinados setores econômicos para restringir concorrência e eliminar o comércio internacional. Nós temos que tomar cuidado para não cair na mesma esparrela que caímos no começo da década de 30. E algumas ações merecem reflexão e causam perplexidade em relação à própria atuação do Estado e da política antitrust, e eu menciono 4. Investimentos diretos de bancos públicos em empresas ou incentivo à formação de grandes grupos de empresa. O problema que Armínio Fraga mencionou ontem, da escolha dos ganhadores. Como lidar com esse tipo de política industrial neste novo contexto que se descortina a partir de 2009? Distorções concorrenciais. O Estado cada vez mais vem assumindo no Brasil e no mundo a atuação no domínio econômico e volta a atuar no domínio econômico. Como isso vai impactar as condições de concorrência? Quem investe hoje no Brasil em refino de petróleo? Nós tínhamos Manguinhos e aqui no Rio Grande do Sul, Ipiranga. Que condições o Brasil tem efetivamente hoje com uma empresa estatal forte e quase que monolítica em todas as instâncias, em todos os elos da cadeia produtiva? Que condições efetivas nós temos de concorrência nesse setor? A série de ineficiências econômicas que disso decorrem. Eu conheço um grande empresário, e todos os senhores também conhecem um grande empresário, que em pouco tempo ganhou muito dinheiro na exploração de petróleo fazendo uma única coisa: contratando alguns geólogos da Petrobras e descobrindo ou investindo em poços onde a empresa pública não ousava fazer.
vi isso no IRB, quando fui secretário executivo do IRB, principais e grandes empresas privadas encampando os principais cabeças da empresa. Então, senhores, eu acho que nós temos uma agenda importante para rediscutir não só o papel do Estado daqui para frente, como do papel da política antitrust. Eu estou aberto aos debates, já que meu tempo esgotou. Obrigado. Agradecemos a participação inicial do senhor Arthur Badin e a seguir anunciamos a participação do senhor Eduardo Marti, que é diretor executivo da Junior Achievement da Argentina. Em 98, foi eleito presidente do Conselho de Países Membros da JA, tendo sido reeleito em 2001. Marti lecionou na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de El Salvador e na Escola Superior de Economia e Administração de Empresas, além de diversas universidades no exterior. Formado contador público certificado pela Universidade de Buenos Aires, Eduardo Marti formou-se economista na Grove City College de Pensilvânia e atualmente faz doutorado em economia na ESIAD de Buenos Aires. Com a palavra, Eduardo Marti. Muito obrigado. Gostaria de começar como uma briga, se compreendi bem. O orador anterior a mim defendeu. Vou falar portunhol, tá bem? Uma mistura, muito poucas palavras no português, mas eu acho que vai ser melhor para a tradutora e para vocês, para me entender. O governo não necessita ter lei antitrust. A ideia de que tem grupo de pessoas formando carteles, confabulando contra o mercado, pode ser possível? Sim. Tem necessidade de formar uma agência antitrust? Não. Por quê? Quer saber por quê? Lean The Machinery of Freedom, de David Friedman. Lean Monopolio y Concurrencia, de Murray Rothbard. Explican por qué el mercado resolve sozinho, sin necesidad de ningún político, a possibilidade do trust. También resuelve solo el mercado el dumping. No necesitan funcionarios del gobierno oleando los precios y los costos diciendo la compañía china está haciendo dumping. Tem que fechar a importação. Não. Por que não? Lo discutimos as perguntas depois. Tampouco existe a ideia de compro las compañías da concorrência e quando sou o único oferente, subo o preço e recupero o capital investido. É possível? Isso é possível. Necessitamos o governo, funcionários do governo para nos proteger? Não. Por que não? Depois. Por supuesto que no necesitamos la National Industrial Recovery Act. Tampoco necesitamos al gobierno diciendo o impulsando legislación para proteger a empresarios que buscan beneficios a expensas de la comunidad. Eu gostaria de rendirle homenaje al Instituto de Estudios Empresariales que organiza esta maravilla. Eu vim aqui quando, provavelmente 15 anos atrás, foi um dos palestrantes mais jovem, mais inexperto, e fui muito impressionado. Esto es hecho con el coraje de gente increíble. Eu conheci un grupo de gente increíble, gostaria de nombrar André Leuferman, un héroe para mí y que sostiene a Brasil entre sus hombros. Bill Maraujo, que tiene 400,000 alumnos que saca da Matrix y les enseña Free Market Economics y Entrepreneurship a través de Junior Achievement. Gerdau, que sostiene todas esas instituciones, los Ling, que sostienen todas esas instituciones y que imponen estos principios. ¿A quién imponen? Diseminan, spread out these principles to whom? To you, the members of the Instituto de Estudios Empresariales. Impactante el discurso de Eleodoro Mate y de Leonardo Frasson y de Helio Beltrán y del muchacho Garoto que presentó al presidente del Banco Central. Parecía que estaba en el Parlamento británico, donde los parlamentarios miran a los políticos y les dicen: deme explicaciones, ¿qué está haciendo con meu dinero? Ese tipo de actitud
Please don't let it go, porque eso es lo que va a sacar a Latinoamérica adelante. Están dando un ejemplo maravilloso. Continúen con la presión sobre los políticos y van a tener buenos resultados. Que den explicaciones sobre qué hacen con cada centavo y por qué están haciendo las cosas bien. Es muy importante. Quería contarles, este es un homenaje a Ludwig von Mises. Mises, ¿cómo llega a Buenos Aires a dar estas 6 palestras? Porque tuvimos a Perón, un dictador, entre 1945 y 1946, 1955, que arruinó a la Argentina, al estilo Chávez, al estilo Getúlio Vargas, algo políticamente incorrecto de decir en Argentina, pero un hombre inescrupuloso que heredó todos los instrumentos que habían creado los conservadores en la década del 30, el Banco Central, la ley de impuesto a las ganancias, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el IAP, el Instituto Argentino de Control de Comercio Exterior, y Perón tomó cuenta de eso. En manos de los conservadores funcionaban bien, como el Banco Central funciona bien con Meirelles. El problema es cuando los populistas toman el gobierno y lo apartan a Meirelles. Y el problema es confiarnos a moneda a los gobiernos es como confiarnos su canario a un gato hambriento. Es muy perigoso eso. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina, ¿qué pasó con Martín Redrado cuando trató de frenar a los Kirchner? Lo sacaron y ahora está Marcó del Pont firmando cheques. ¿Para qué? Porque el gobierno necesita dinero. ¿Para qué? Porque no tiene popularidad allí, 25%. Necesita hacer campaña, regalar dinero. ¿Y entonces qué? Tomo los fondos de pensión. Todos los jubilados, démelo dinero. ¿Por qué? Por ley. Y ahora toma las reservas del Banco Central. El problema no es con la gente buena. El problema es cuando gente inescrupulosa se hace cargo del gobierno. Mises, en la Revolución Libertadora que echa Perón en 1955, envía a Venegas Lynch Father a Estados Unidos como embajador. Venegas Lynch conoce un nombre muy famoso, Leonard Reed, the President of the American Chamber of Commerce, quien invita a Ludwig von Mises a los Estados Unidos. Le consigue un job de visiting professor en la Universidad de New York. Y Mises enseña buenos principios liberales, en el estilo de Milton Friedman en Chicago, Irving Fisher, pero más estrictos, más siguiendo la tradición austríaca de von Bauer, la tradición austríaca de Menger, y discutiendo con gente de la talla de Friedrich Hayek. Y Mises, nuestro embajador en los Estados Unidos, conoce a Leonard Reed, conoce a Mises, los lleva a Buenos Aires. Y Mises da 6 palestras extraordinarias. ¿Escuchaban los gobiernos de Argentina? Escuchaban. Acababan de echar a Perón, querían algo diferente. ¿Y tuvieron suceso? No. No solamente no tuvieron suceso, sino que Perón voltó al poder en 1973. Después de haber alentado la guerrilla, ERP y Montoneros durante 20 años ensangrentado a Argentina. No aprendió la lección la Argentina. ¿Por qué? Hay algunos secretos. Porque el combate no es de índole económico. Mises puede explicar las razones económicas, pero el combate es de índole moral. Y no se gana esta batalla si no comprenden la naturaleza moral del problema, la naturaleza ética del problema. Y si quieren ir deeper than you think is, si quieren ir más profundo, es epistemológica. La defensa de la razón contra la insensatez. Si ustedes estudian historia humana y estudian la historia del hombre desde el año menos 20.000, Lucy, el Australopithecus erectus, que no sé de qué época es, cuando los hombres ya, no, Lucy era mucho más atrás, en el año 20.000, que los hombres ya eran hombres.
hasta el año 1850, eu acho, la población subía así. Cuando llegan a 1850, hace así. ¡Vum! ¿Y por qué? Magia. ¿Cómo? El mundo que apenas alimentó en 20.000, 30.000 años a 1.000 millones de personas, de golpe, de 1830 a 1930, alimenta a 2.000 millones, el doble en 100 años. Y de 1930 al 2030, probablemente 8.000 millones de personas, 4 veces más. ¿Cómo es posible? ¿Por qué el mundo no lograba aumentar su población durante años y de golpe, mágicamente, el mundo aumenta su población? Incluso Europa, durante la Edad Media, del 500 al 1500, descendió la población, no aumentó. ¿Por qué? Lo explicaba muy bien Malthus en 1803. La población naturalmente se duplica cada 25 años, pero no tiene alimentos, no alcanza la comida. Entonces la población aumenta geométricamente y los alimentos permanecen fijos. La solución es siempre una guerra, apoderarse del alimento del vecino, la peste, el hambre. ¿Por qué? Porque si yo agrego gente en agricultura, la ley de rendimientos decrescentes, que fala no da más alimentos, muy poquitos. Malthus no se dio cuenta que había otra posibilidad allí, la posibilidad de conocimiento, experiencias, semillas, fertilizantes, inventos. Eso es lo que veía, lo que era posible para solucionar el problema de la creciente riqueza. Ahora, ¿por qué mágicamente el mundo aumenta su población? El mundo aumenta su población porque se frena el poder, la intervención de los gobiernos en la vida pública. Porque los varones ingleses le dicen al rey, frene ahí. En casa del labriego inglés puede entrar la lluvia, puede entrar el vento. Mas se eu não deixo, o rei não pode pasar. Frena ahí. El rey en Inglaterra tiene que tocar 3 veces para que se le permita entrar al Parlamento. Es una humillación a propósito para decirle, ojo con ejercer demasiado poder. Y los ingleses con sangre sacaron la Carta Magna. No hay taxation without representation. No te damos un peso si no discutimos las leyes antes. ¿Cómo va a usar el dinero? Y la Revolución Gloriosa, the Glorious Revolution, just stopping the power of the king. Y eso dio lugar a la justificación moral y teórica. Santo Tomás redescubriendo a Aristóteles diciendo, la razón tiene importancia, pensemos, dejemos que el hombre sea libre. Los escoceses, el Enlightenment, con Locke, John Locke, con David Hume, con Adam Smith, diciendo, dejen a la gente. En Francia, los empresarios valientes diciendo, laissez-nous faire, cuando les preguntaban, ¿qué podemos hacer para ayudarnos? Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, frenando al gobierno y diciendo, déjenos trabajar. En Francia fracasaron, they failed. ¿Por qué? Porque no ganaron la batalla. Y dieron lugar a Robespierre, dieron lugar a Napoleón, dieron lugar después también a Hitler y dieron lugar a Stalin y extendieron su influencia hacia, ¿me queda poquito? Dieron lugar a Stalin, a Pol Pot y al imperio japonés. El problema de los controles es la necesidad de decir, el mercado en libertad es muy bonito, pero no es moral. El capitalismo funciona bien. Alemania Oriental contra Alemania Occidental, Corea del Norte contra Corea del Sur.
Argentina 1850-1930 contra Argentina 1930-2010. Se ve claramente que el mercado funciona mejor, pero ¿por qué la gente no compra un mercado? ¿Cuál es el problema del fondo? El problema de fondo es que la gente no compra el mercado porque creen que el mercado es inmoral, que el lucro y la ganancia es inmoral. Creen en el dogma Montaigne, los ricos son ricos gracias a la pobreza de los pobres. Creen en la riqueza fixa. Creen que y perciben que la riqueza está fija. ¿Por qué? Porque toda la vida, durante toda la historia estuvo fija. No comprendieron la revolución industrial y que la riqueza se puede crear. Los americanos dicen to make money. Nosotros decimos ganar dinero. Una diferencia conceptual. La creación de riqueza, si yo la creo, no se la quito a nadie. Con la idea de ganar a expensas de eu ganho, usted perdi. De allí a ¿qué hace Lula? ¿Qué hace Cristina? ¿Qué hace Fidel? Redistribución de ingresos. ¿Quién redistribuye eu? Y meus amigos. Y fico con algunas cositas en la casa. Y con poder. El secreto, pues, y para ir terminando ya, ¿en dónde está? ¿Por qué? Si realmente el mercado fomenta el lucro, fomenta la ganancia, fomenta la vida sobre la tierra, y al mismo tiempo todavía está ese preconcepto de la que la riqueza está fixa y que la ganancia empresarial se hace a expensas de alguien más, obviamente va a ser condenada por inmoral. Todo el esquema de justicia social está basado en eso. ¿Y qué es lo que no comprenden, que no terminan de comprender? Este proceso de creación de riqueza. Por eso es tan importante Vilma Junior Achievement y enseñarle a sus 400.000 alumnos y que ganen confianza, André Gerdau, en la creación de riqueza. Y lo sacan de la matrix del sistema educativo estatal, que lo único que genera es repetidores de eslogan desde el Ministerio de Educación. Entonces dan un poco de aire fresco al sistema. Ya me perdí. Simplemente para terminar y no abusarme antes de que David Friedman pierda su avión, simplemente no funciona el intervencionismo. Ponen precios máximos, crean faltantes artificial, colas como en Cuba. El ministro chileno dice, hubo un terremoto, voy a controlar los aluguéis. ¿Qué pasa con la demanda de casas? Aumenta. ¿Qué pasa con la oferta de casas? Disminuye. ¿Por qué? Porque los aluguéis están controlados. ¿Qué acontece? No ten casas. Los chilenos no van a hacer eso, pero pasó muchas veces en la historia. Por eso las villas miserias, por eso las favelas. Controlan los tipos de troco, que han problemas. Controlan la moneda. Argentina, López Murphy, ¿cuántos ceros sacamos? 13. Y protegían un valor dominante, 2 hiperinflaciones, y ahora estamos en el 30%. Desconfíen de los gobiernos y prueben, como decía Frédéric Bastiat, hemos ensayado tantas cosas. ¿Cuándo vamos a probar la más simple de todas? Libertad. Muchas gracias. Agradecemos a participação inicial do senhor Eduardo Marti e a seguir anunciamos a participação do senhor David Friedman, que é PhD em Física pela Universidade de Chicago e professor de Direito na Santa Clara University, na Califórnia. Filho do economista Milton Friedman, um dos mais influentes do século XX, David Friedman destacou-se também como escritor, tendo como principal obra The Machinery of Freedom, o Maquinário da Liberdade. Com a palavra, David Friedman. What do I need? Don't think I need it for anything, do I? No. Unfortunately, I am supposed to be at the airport at 6 o'clock. Eu tenho que estar no aeroporto às 6 horas. E me disseram que para chegar lá às 6 eu tenho que sair daqui às 4h40. Então, se eu não estiver aqui na hora das perguntas, não é porque eu não gosto de responder perguntas.
Eu estou no Brasil há poucos dias, mas já é tempo suficiente para descobrir que em Porto Alegre o tempo é sempre lindo e as mulheres também. Mas não é tempo suficiente para que eu seja especialista em regulação ou política econômica brasileira. Mas eu conheço bastante sobre a regulamentação do governo nos Estados Unidos. Países diferentes não são tão diferentes assim, diferentes governos não são tão diferentes assim. Então eu vou falar um pouco sobre como a regulamentação funciona na prática, não na publicidade. Falando então da experiência americana, eu vou tentar mostrar que, na verdade, a política de concorrência protege as empresas da concorrência, ao invés de causar a competição. É claro que há exceções, e na maior parte dos casos, as leis protegem as empresas dos consumidores e não vice-versa. É claro que há exceções. Depois eu tentarei explicar por que isso acontece, porque acabamos tendo resultados perversos quando há intervenção do governo, e depois vou tentar convencê-los da minha conclusão, que é, embora o mercado pouco regulado não seja perfeito, e é claro que problemas reais ocorrem, como o primeiro palestrante falou aqui, a regulamentação, na verdade, é uma cura que é pior que a própria doença. Deixe-me falar sobre o caso particular da desregulamentação dos transportes nos Estados Unidos. No século XIX, as pessoas começaram a construir ferrovias e, naturalmente, quando há ferrovias, começou a concorrência entre si e as empresas ferroviárias já não tinham tanto lucro quanto queriam. Então, as empresas ferroviárias tentaram montar cartéis, grupos de ferrovias concordaram em aumentar as taxas para ganharem dinheiro. O problema, a dificuldade que ocorre normalmente com o cartel, que não é imposto pelo governo, é que assim que se aumentam os preços, toda a ferrovia vai querer roubar clientes da outra, porque com cada cliente vão ganhar um monte de dinheiro. Então, as ferrovias individuais começaram a fazer ofertas melhores a clientes de outras empresas ferroviárias, e a maior parte desses esquemas acabou poucos meses depois do início. Ou seja, as ferrovias, os presidentes dessas empresas concordaram em manter os preços altos, e aí acabavam indo lá para suas empresas e davam um jeitinho de diminuir o preço para ganhar dinheiro, já que as outras mantinham preços altos. Houve uma exceção, um cartel estável, mas isso normalmente acontecia. As ferrovias resolveram esse problema, no entanto, e o resolveram persuadindo o governo americano a montar uma comissão, e eles disseram que ela ia impedir o monopólio das empresas ferroviárias, mas só o oposto. Era apoiada pela maior parte das empresas ferroviárias quando foi criada, e depois que essa comissão foi criada e que podia regulamentar as taxas, agora era possível montar esses cartéis, porque os cartéis seriam fiscalizados pelo governo, porque se depois que a comissão disse qual deve ser o preço, eu vou cobrar menos de alguém, e aí com isso eu vou violar a lei e vou receber uma multa por isso. A ICC, essa comissão, não fez só isso. As ferrovias acabaram enfrentando concorrência das barcaças, porque onde havia canais e rios, as barcaças eram uma forma fácil de transporte. E a barcaça não é monopólio, era uma indústria competitiva, mas a ICC a regulou também para que não concorresse demais com as ferrovias, que eram regulamentadas. Algumas décadas depois, houve o surgimento da indústria dos caminhões de transporte. E agora, imagine essa comissão, o ICC, embora a indústria dos caminhões normalmente fossem bem competitivas, uma pequena empresa conseguia ser muito competitiva, mas a ICC decidiu que essa indústria também tinha que ser regulamentada para proteger quem? As ferrovias. Deixe-me falar um pouco sobre como essa regulamentação funcionou na prática, e gostaria de utilizar dois exemplos, as linhas aéreas e as empresas de caminhão. Se eu tinha uma empresa de transporte por caminhão, eu decidisse que queria levar um frete de Chicago a Milwaukee, eu não podia simplesmente começar a fazer isso, eu tinha que ir para essa comissão, a ICC, pedindo
permissão para levar um frete entre essas duas cidades. E quem aparecia lá nessa comissão para explicar que não havia necessidade de mais uma transportadora transportando entre Chicago e Milwaukee? Eram as empresas que já o estavam fazendo, que não queriam concorrência. E aí a ICC, essa comissão, foi uma forma de reduzir a concorrência no setor de transportes por caminhão. A mesma coisa aconteceu quando surgiram as linhas aéreas. Havia uma agência que controlava as taxas, os preços, e se a linha aérea aumentava ou diminuía os seus preços, ou se queria uma rota diferente, precisava de permissão dessa comissão. E as outras linhas aéreas faziam um lobby junto a esse comitê para que não permitisse essa nova rota, por exemplo. Uma das coisas bacanas em relação às regulamentações nas linhas aéreas é que acabamos com um experimento bem controlado, porque a forma como a regulamentação foi feita só se aplicava a linhas aéreas interestaduais que decolavam em um estado e pousavam em outro. Havia uma única rota intraestadual nos Estados Unidos, uma principal dentro de um estado, que era entre São Francisco e Los Angeles. E para voar aí, havia uma empresa, a Pacific Southwest, que não voava fora do estado e por isso não era regulamentada por essa comissão do governo. Isso faz muito tempo, agora a desregulamentação do setor, mas se você olhasse os preços, podia descobrir facilmente que o custo para voar de São Francisco para Los Angeles era mais ou menos metade do custo para voar a mesma distância entre duas grandes cidades nos Estados Unidos. Foi uma medida boa do favor que o governo estava fazendo para nós ao regulamentar o setor aéreo, mantendo níveis adequados de concorrência. E esse não é o único exemplo desse padrão. Se vocês olharem outras áreas onde há intervenção do governo, o governo aprova tarifas para tornar o preço dos bens mais caros nos Estados Unidos e, é claro, aumentando os lucros de um certo setor siderúrgico, automobilístico, por exemplo, que estava sendo protegido. Os governos mantiveram preços na agricultura para deixar os alimentos mais caros, para aumentar a renda dos produtores. Os produtores fazem uma parte pequena da população, mas são bem organizados e há alguns estados em que o voto dos agricultores importa. O padrão geral, observado pelos economistas, quando eles começaram a estudar isso, para ver que se os regulamentadores fizeram aquilo que iam fazer, bom, nem sempre era assim, mas normalmente as agências reguladoras acabaram sendo controladas principalmente pelas indústrias que regulamentavam, usada por essas indústrias, por esses setores, para se protegerem contra a concorrência. A próxima questão é por quê? Eu lhes dei aqui observações empíricas, mas não ainda uma explicação. E para responder isso, a primeira pergunta a ser feita é não o que o governo pode ou deve fazer, mas o que o governo fará. É bem fácil mostrar que há algumas situações nas quais o governo, um regulador do governo benévolo pode melhorar o resultado do livre mercado. Mas o problema é que temos falta de reguladores do governo que sejam sábios e benévolos. E se você perguntasse não o que poderia, mas o que será feito, temos que pensar, assim como a gente tenta entender o mercado privado, a gente pensa quais são os incentivos para as pessoas fazerem as coisas, você tem que pensar quais são os incentivos das pessoas que estão na política. E nós, eleitores, fazemos parte desse mercado político, os políticos, os legisladores, todos fazem parte desse mercado político. O sistema político, encarado como um mercado, as pessoas gastam recursos, doam dinheiro para campanhas, oferecem os seus votos, organizam os votos de outros contra ou a favor de um certo candidato. Esse dinheiro está aí. As pessoas do sistema político gastam os seus recursos políticos a fim de fazer com que o governo aprove as leis que as pessoas querem. E qual é o resultado? Vamos imaginar que alguém nos Estados Unidos quer um imposto para importação de carros. E a teoria econômica nos diz que, com poucas exceções, uma tarifa deixa a situação pior, que o benefício para a empresa produtora de carros é menor do que o custo para os clientes e o custo para os produtores de exportação,
porque quando nós importamos menos, exportamos menos também. Vamos colocar números nisso. Vamos supor que a tarifa beneficie a empresa de carros em 10 bilhões por ano e que vai causar problemas para o resto em 30 bilhões. As empresas de carro, bom, o número de empresas é pequeno, eles, mais os sindicatos no setor, recebem a maior parte dos benefícios da tarifa. Não é difícil, então, que os sindicatos, a GM, a Ford, se unam dizendo, nós vamos mandar 100 milhões para você, para fazer campanha por essa tarifa e para que as pessoas votem por essa tarifa. Se você der essa gorjeta, 100 milhões, e os sindicatos vão dizer, nós vamos dizer aos nossos membros que trabalhem e apoiem o legislador que vai apoiar essa tarifa, fazendo campanha por ele, votando nele. O resultado, então, é que o setor automobilístico ganha 10 bilhões com essa tarifa, e aí eles vão conseguir 1 bilhão para oferecer aos políticos se apoiarem esse aumento na tarifa. Mas e o resto? O resto da população perdem, em média, $100 por pessoa por causa dessa crise. E o que vão fazer? Se você é uma dessas pessoas, você não vai fazer nada, absolutamente nada, porque você vai dizer para si mesmo se eu doar tudo que eu puder para um político que vá contra essa tarifa, isso provavelmente não vai parar. Eu não tenho $1 bilhão para tentar comprar esses políticos. Na verdade, não só posso impedir que essa lei seja aprovada, talvez eu nem saiba o que está acontecendo. Porque já que eu não posso fazer nada em relação a isso, não vale a pena meu esforço, meu dinheiro, passar uma semana inteira lendo o que eles fizeram lá no Congresso para ver que leis me ajudaram, que leis vão contra mim. Isso sugere o que parece ser um padrão geral nos sistemas políticos, que é o seguinte, eles despertam o desejo desses grupos que estão unidos, desconsiderando os que não estão unidos. Por isso, grande parte da atividade do governo consiste em transferir dinheiro de forma direta ou indireta, como se fosse um trombadinho, só que você não pode resistir ao trombadinho, porque você vai para a cadeia se tentar resistir, transferindo dinheiro desses grupos de interesse para aqueles que vão contra ele. Se você pensa em qualquer indústria que tem poucas empresas grandes, a indústria tem um setor de interesse concentrado, por exemplo, o automobilístico. Portanto, não é surpresa alguma que a maior parte das vezes, em média, é lucrativo do ponto de vista político para que os reguladores regulamentem de formas tais que vão beneficiar essas indústrias em detrimento dos consumidores. Deixe-me ver se eu consigo fazer esse argumento de forma mais genérica, já que estamos falando dessa questão mais genérica, de duas formas de decidir as coisas. Uma delas é o mercado, onde se eu quiser algo, eu posso pagar. E a outra coisa é o sistema político, onde se eu quiser que alguém faça algo, eu tenho que fazer com que o governo fique do meu lado. Se eu vou para um restaurante, eu normalmente espero uma comida boa. Por quê? Porque se o restaurante me servir comida ruim, eu não vou voltar. E se for muito ruim, meus amigos não vão voltar porque eu vou contar para eles. Então, é no interesse das pessoas que administram o restaurante de fazer o melhor que podem. Nem sempre vai ser perfeito, mas faz o melhor possível para fornecer comida gostosa para os clientes. Suponhamos, no entanto, que consideramos a mesma situação para o nosso regulador ou regulamentador hipotético. Se esse regulamentador tomar a decisão proibindo que duas empresas se unam, embora isso fosse desejável, e essa decisão faz com que o Brasil perca R$10 milhões. E quanto disso o regulamentador vai perder? Não vai perder nada. Além disso, se a decisão, por acaso, for uma decisão que faz com que o Brasil perca 10 milhões, mas que leve a benefícios a outras empresas que são concorrentes, e vai tornar essas outras empresas R$1 milhão mais ricas, esse regulamentador vai ser elogiado e recompensado. Os defensores políticos dele, eu não sei como é que as coisas aqui funcionam, mas alguém nomeia um regulamentador, essas pessoas vão ficar felizes, porque aqueles que ganharam R$1 milhão vão apoiá-lo, vão dizer coisas boas, vão contribuir à sua campanha, ou seja, não só vão sofrer por ter deixado esse país mais pobre se ele cometer esse erro,
ele, além disso, vai se beneficiar se o erro é um erro que traz lucros políticos para ele. Então, a tese geral que eu estou mostrando aqui é que o mecanismo político é uma forma muito ruim de decidir resultados. E o mercado privado, no mercado privado, a maior parte das decisões são tomadas pelas próprias pessoas. Se eu entro nesse restaurante, sou eu que vou receber comida boa ou não? No mercado político, praticamente todas as decisões são feitas em nome de muitas outras pessoas. Se essa pessoa decidir permitir ou não uma fusão, o efeito vai sentir não por ele, mas por todos os clientes e pelo setor, que vai ficar melhor ou pior como resultado dessa não fusão. No sistema político, a teoria da democracia é que o governo faz a coisa certa porque os eleitores vão votar nele. Mas já que cada eleitor não tem motivos para saber se essa fusão seria boa ou não, se ele mesmo se soubesse, não poderia fazer nada. Então, o eleitor, individualmente, vai gastar o seu tempo para decidir que carro comprar e que restaurante ele vai, e não vai gastar tempo para decidir se as decisões da concorrência foram decisões boas ou ruins. E o resultado, portanto, será que essas coisas, vão ser feitas se tiverem lucro político. Às vezes coisas boas são feitas, às vezes nem tão boas assim. E a regra não é que só coisas boas sejam feitas, e no mercado político não há motivo para esperar isso. Imagine se comprássemos carros como compramos leis. Você tem 10 mil pessoas aí que querem um carro novo e você tem um mês para pesquisar e no final você vai votar decidindo que carro todos vão comprar. Vocês acham que passariam muito tempo nesse sistema fazendo test drive de diferentes carros e escrevendo relatórios do consumidor e pesquisando para ver que carro era o melhor e qual era o preço melhor? Acho que não, porque você racionalmente diria, bom, depois de eu decidir, eu vou ter um voto em 10 mil, não vou ter efeito nenhum, por isso eu vou escolher o que todos decidirem. É assim que a coisa funciona nas leis. Então, a conclusão que eu trago aqui é que o mercado desregulamentado é imperfeito. Eu poderia discutir os motivos pelos quais, às vezes, é pior do que um regulador benevolente faria. A gente não tem esse tipo de regulamentador e as decisões, infelizmente, acabam sendo tomadas por pessoas que não têm os motivos certos. Eu não quero ser totalmente negativo aqui. O professor Baden é uma pessoa boa, conhece economia, mas eu gostaria de ajudá-lo na sua tarefa, porque, embora eu só esteja no Brasil há pouco tempo, eu já descobri um monopólio. Eu descobri um monopólio cujos lucros são tão grandes que cobra 35 vezes pelos serviços do que algumas empresas privadas que produzem serviços parecidos. É um monopólio que, na verdade, tem uma forma muito eficaz de impedir o surgimento de concorrentes. É um monopólio que ganha dinheiro, principalmente dos pobres do Brasil. Eu me refiro, é claro, à Loteria Nacional. Se você vai para Las Vegas e aposta $100 numa maquininha, você vai ganhar $88 em média. Há outros jogos que são piores que o caça-níquel. O pior jogo em Las Vegas, se você aposta 100, você vai ganhar 70. Se você aposta 100 na loteria brasileira, você vai ganhar $30. Eu sugiro que isso representa um lucro muito grande desse monopólio, e os argumentos que o professor Badin usou para mostrar por que cobrar preços acima do custo marginal leva à alocação ineficaz de resultados, de recursos, se aplica a esse monopólio. Por isso eu presumo que agora que eu disse a ele, a sua agência vai fazer algo rapidamente para acabar com esse monopólio, então, ou para subdividi-lo, ou melhor ainda, simplesmente torná-lo legal para que as pessoas privadas no Brasil não só joguem bingo de novo, mas abram a sua própria loteria para concorrer com essa federal. Muito obrigado.
Esse é o meu website, onde pode encontrar muito mais que de interesse, inclusive gravações de outras palestras que eu dei, um que foi sobre o assunto de fracasso de mercado no governo e no mercado privado. Agradecemos a participação inicial dos nossos panelistas e anunciamos a seguir a sessão de debate, baseada nas perguntas enviadas. Arthur, você quer fazer algum comentário à provocação do David Friedman? Bem, na verdade, eu queria fazer uma pergunta ao Eduardo, que não acreditaria que ele mesmo confiasse, por exemplo, que não devesse o Estado protegê-lo de violências cometidas por criminosos. O Estado deve fazê-lo. E quando esse crime, essa transferência de renda é cometida através de cartéis, como é que o Estado, da mesma forma que o mercado não resolve o problema da violência, do rompimento das regras, do descumprimento das regras, como é que o mercado resolveria o problema de cartéis, por exemplo, naturalmente? Em relação ao comentário do professor Friedman, eu acho que diferentes instituições são mais ou menos vocacionadas a resolver determinadas questões. De fato, o Brasil teve um investimento muito baixo e, portanto, uma infraestrutura deprimida de telecomunicações, porque o investimento no setor, a regulação no setor estava a cargo diretamente do governo, que, maximizando votos e desejando maximizar votos, não tinha condições políticas, por exemplo, de definir as tarifas nos valores necessários, por exemplo, para a universalização, para que houvesse dinheiro para a expansão das redes. E o que aconteceu, nós todos lembramos, anos e anos para poder ter isso há 10, 20 anos atrás, se esperava 5 anos para poder ter um telefone no Brasil. Existem decisões que são realmente, inevitavelmente, melhores tomadas pelo mercado, como instituição de alocação de recursos econômicos. E existem situações em que agências reguladoras, é confiado a agências reguladoras, com um modelo institucional, com garantias de independência relativa, mandatos, irrevisibilidade das decisões no âmbito do Poder Executivo e etc., que talvez possam ser vocacionados a tomar decisões como a da pergunta que eu fiz para o Eduardo. Bom, como temos pouco tempo, você gostaria de responder? Está ao vivo? Pode me ouvir? Sim. Para começar, não é inteiramente claro para mim que os governos façam um bom trabalho de impedir a violência. Me dizem que no Brasil, se você cometer assassinato, tem uma chance em 100, talvez, de ir para a cadeia. Agora, eu não sei se é verdade, factoides muitas vezes não são, mas sei que quando eu estava andando por Porto Alegre, ontem, fazendo pesquisa científica sobre se realmente era verdade que todas as mulheres de Porto Alegre eram lindas, eu casualmente notei que havia muitos prédios que tinham aviso dizendo que os proprietários tinham pago empresas privadas para fornecer a proteção para seus prédios, que estavam pagando o governo do Brasil para protegê-los, mas também em privado. Isso sugere que aquilo que um dos objetivos mais fundamentais do governo talvez não seja realizado muito bem. A longo prazo, eu gostaria de ter essa função realizada em caráter privado também, porque pode ser feito melhor. As pessoas podem ler meu livro se quiserem ter detalhes. Me parece que o professor Badim está pressupondo sua conclusão quando aceita que alguém cobrando um preço mais elevado do que deveria estar roubando. Então, vou perguntar para ele se ele
eu pressuponho que ele, como eu, às vezes dá conferências públicas e às vezes é pago para fazê-lo. Será que ele sempre cobra o preço mais baixo para dar a conferência, o que nós chamamos custo marginal? Porque exatamente o mesmo argumento que mostra que preços em cartéis levam a alocação ineficiente de recursos também implica que se ele, como pequeno monopolista dos seus próprios serviços, como eu sou pequeno monopolista, se ele cobra um preço mais elevado do que o custo marginal para produzir a palestra, ele está fazendo uma alocação que não é boa. E então eu pergunto se ele é um tecnocrata também. É pena se as coisas são vendidas a um preço mais elevado do que deviam, mas não é a mesma coisa que roubar as pessoas. Só para complementar, imagine por um momento que todos os padeiros, padeiros de Porto Alegre decidem fazer um cartel e o preço do quilo do pão, em lugar de cobrar 2, quanto custa o quilo do pão? 3, decidem cobrar 5. E especular e não tem por que separar do cartéis internacionais dos cartéis locais. Rothbard explica bem isso. Então, o que é o que acontece? Sempre que levanta o preço, a demanda cai. E o problema com um preço tão bom é quem vai diminuir a produção e por quê. Isso que acontece com a OPEP em geral, quando eles fixam uma quota de produção em geral, tem o problema de, quando o preço é muito alto, muito tentador romper o cartel e vender por debaixo da mesa. Essa é uma pressão do mercado que continuamente, alguno que baja o preço e rompe o cartel, e se se lo desea, además está a concorrência potencial, que quando vê um preço atrativo, pretende entrar no mercado. Se você dá lugar ao novo concorrente, o que acontece? Tem que diminuir a produção de cada um dos membros. O mercado sozinho rompe o cartel, pero sabe que necessita? Necessita comércio exterior livre também. A competência estrangeira é potencialmente um rompedor de qualquer cartel. Pergunta ao Arthur Bardim, do Francisco Guerra, do Instituto de Pesquisa Industrial. Qual a ação do CAD em relação à Petrobras, que há mais de 15 meses vende o gás 150% mais caro do que paga ao consumidor industrial nos Estados Unidos? Bem, o fato dos nossos monopólios privados de aulas, definitivamente, se eu cobrasse... aliás, pelo jeito, pela reação da plateia, se eu cobrasse R$10, eu não conseguiria estar aqui hoje falando com os senhores. Existe concorrência, sim, em aulas, embora seja difícil ou impossível, ou teoricamente inviável, ou praticamente inviável definir o custo marginal dessa mesma aula, obviamente, atores concorrem e competem pelo momento e pela oportunidade de aulas. Para que o mercado tenha condições de responder tempestivamente a formações de cartéis, como o Martí mencionou, em caso de comércio, de importações, comércio internacional, é preciso haver uma série de condições estruturais, como, por exemplo, importação fácil e factível, que no mundo real, no mais das vezes, não acontece. Nós sabemos de uma série de mercados em que isso não é possível a reação. E aí a decisão empresarial não é uma decisão vivida em razão da liberdade, mas ela visa extrair renda do bolso do consumidor, pura e simplesmente, porque é sabido, porque o cartel só se faz quando se tem certeza de que essa extração de renda vai ser lucrativa no médio e longo prazo. Se as barreiras à entrada forem baixas, de fato, não há possibilidade de formação de um cartel
porque se 2 postos de gasolina apenas, aqui em Porto Alegre, tentarem combinar preços e resolverem falar, bom, vamos cobrar R$50 o litro da gasolina, o que vai acontecer? Eles vão quebrar, porque de fato o mercado vai funcionar, o consumo e os consumidores vão ser desviados para os concorrentes. Agora, se todos os postos de gasolina em Porto Alegre resolverem combinar os preços, a contestação nesse mercado não é tempestiva e não é viável. E, portanto, esses empresários estão cometendo, sim, um roubo como um trombadinha. Em relação à Petrobras, professor. Mas a única maneira pela qual todos os postos de gasolina de Porto Alegre poderiam manter tal cartel seria se o governo da cidade, a prefeitura de Porto Alegre, o governo estadual, o governo federal fizesse que isso fosse cumprido, já que há muitos postos de gasolina, sempre alguns cobrariam menos que o preço do cartel. E o que eu acho que você não está pensando é que os governos são muito melhores em criar barreiras para a entrada do que empresas privadas e que deslocar o poder econômico do mercado privado para os governos é muito mais provável de reduzir e diminuir do que aumentar o trabalho. Eu quero voltar à minha acusação de batedor de carteira contra você, porque, como você sabe, como estudante de economia, se você definir bastante amplamente o mercado, não há monopólios. Se há alguns monopólios, uma companhia que tivesse todo o petróleo não teria o monopólio, porque poderia concorrer com carvão e gás. Para se definir o mercado como todos, eu não consigo falar sobre o seu caso, mas eu não tenho substitutos próximos a mim. Então, do ponto de vista econômico, eu tenho certa quantidade de poder de mercado. Se eu cobrar um preço de 0, vou ter mais convites para falar do que se eu cobrasse um preço de $1.000 ou $2.000. E em $10.000, eu sinto muito, mas eu não teria convite nenhum, infelizmente. Então, eu estou na posição clássica de monopólio. Agora, é verdade que eu não exploro muito bem. Eu não faço um bom trabalho de discriminação de preço, como os bons monopolistas deveriam fazer. Naturalmente, se tem boa discriminação de preço, não alocam mal os recursos, que é outra questão. E eu tenho de confessar que no momento em que eu concordei em vir para cá, eu não sabia quanto iam me pagar. Então, eu poderia ter acabado vindo para cá de graça, mas aí eu teria aproveitado Porto Alegre e o prazer de discutir com vocês e de ver todas essas mulheres tão lindas. Mas eu devo concordar fortemente com a constatação do professor de que, no mais das vezes, é o próprio Estado que limita ou que restringe a concorrência, ou que facilita ou que permite, por exemplo, através de formas de padronização de produtos, etc., a concorrência. Em relação à Petrobras, a pergunta foi, preço do gás. O preço do gás sendo 150% mais caro do que pagaria o consumidor industrial nos Estados Unidos. Veja, nós temos um monopólio hoje no Brasil da Petrobras na distribuição do gás e praticamente em todos os elos da cadeia petroquímica, um monopólio estatal. Isso gera enormes desincentivos aos investimentos no Brasil. Recentemente saíram as duas únicas potenciais, embora constitucionalmente tenha caído o monopólio da Petrobras, de fato essa quebra do monopólio não se implementou, e pelo contrário, a Ipiranga foi adquirida pela Petrobras, no caso de refino de petróleo, e Manguinhos já mudou de objeto. É muito difícil concorrer e por isso mesmo é muito difícil de investir, que o Brasil tem investimentos nessa área. Talvez isso possa explicar, pode responder a pergunta da plateia. Eu acho que eu tenho que ir embora pegar um avião. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por sua hospitalidade. Eu gostaria de agradecer, em particular, ao professor Badin por sua paciência. E eu apenas tenho uma última pergunta para ele. O que você faz aqui como uma moça simpática como você faz num lugar como esse?
Bom, o senhor David Friedman teve que sair por causa do horário do voo dele. Mas continuando as perguntas, a próxima é de Aysen do Nascimento, para Eduardo Marti. No mundo globalizado, como empresas de livre mercado conseguem sobreviver competindo com empresas subsidiadas de outros países? Si comprendo bien la pregunta es cómo hacen empresas para competir en un mundo donde tienen empresas subsidiadas. El rol del gobierno no es proteger a las industrias brasileras. El rol del gobierno es proteger a los ciudadanos brasileños de manera que el standard of living de los brasileños sea el más alto posible. Entonces, si en un país los gobernantes son tan doidos para subsidiar una empresa y ustedes pueden comprar esos productos a un precio barato, subsidiado, ¿por qué privar a los brasileños de comprar los productos baratos? Ustedes pueden me argumentar. Entonces, ¿y a empresa que tenga que sufrir esa competencia? Por supuesto. Pero el interés del gobierno de Brasil debe ser tratar de que los brasileños tengan la mayor cantidad de productos de boa calidad a bajo precio. Entonces, ¿qué? Si algún gobierno extranjero quiere subsidiar su consumo, adiante, avante. Ustedes pueden decir, va a quebrarme industria local y después va a levantar el precio. No acontece si usted mantiene el comercio exterior abierto. Porque si el comercio exterior permanece abierto, no va a poder levantar los precios. Y si continúa en esa política, usted puede comprar un producto subsidiado en este país y vender en este país B. Compran un país A y venden un país B. O país que está subsidiando su compañía, su empresa, está subsidiando en todo el mundo, tiene suficiente capital para estar perdiendo dinero en todo el mundo. Imposible. Nadie se hace rico ni promueve a su país perdiendo dinero en medio planeta. No. Lo que tienen que hacer es no proteger a una industria, tienen que proteger a los habitantes de Rosinda, en el Río de Janeiro. Esos son los que necesitan bienes baratos de boa calidad. Senhor Badim, Jorge Vasques, do EI de São Paulo, pergunta qual a diferença que você vê entre um sindicato e um cartel. E se é absurdo supor que a CAD deveria aprovar a formação e fusão de sindicatos, já que isso feriria a liberdade dos trabalhadores, porque é justo fazer o mesmo com empresários. Existe uma diferença entre cartéis, associações empresariais, associações de profissionais liberais e sindicatos. No caso dos sindicatos, há uma previsão constitucional da sua autorização e de seu funcionamento. E a diferença é em que a negociação é dada entre os empresários de uma determinada empresa e aquela empresa ou de um setor. Profissionais liberais é algo mais complicado, porque, até como o próprio nome diz, profissionais liberais, eles deveriam concorrer. E muitas vezes se organizam através de associações e limitam a concorrência entre si através de tabelamento de preços, tabela de honorários médicos, tabela de honorários de advogados e por aí vai. Isso é duramente combatido não só pelo CAD, mas pelo mundo todo. Associações empresariais ou associações de empregados, elas são previstas, a autorização, inclusive, como essa associação, ela é prevista, incentivada constitucionalmente, mas tem limites do que pode fazer. Associações de empresas não podem servir como instrumento de coordenação, monitoramento e organização de cartéis. E o cartel, propriamente dito, a combinação de preços ou de quantidades, cotas de produção ou licitações entre empresários é veementemente proibida na legislação brasileira. Pergunta para o Eduardo Marti. Quando se trata de recursos naturais escassos como petróleo e a oferta do serviço é feita por estados, existe um papel mais ativo do Estado para controlar essa formação de cartéis? Los recursos son escasos en la medida que
usted no tiene competencia o no tiene apertura. El petróleo es escaso. En la medida que un producto escaso aumenta su precio, aparecen alternativas. Empieza a explorar petróleo en Alaska, en el Mar del Norte. Aparecen los autos híbridos, aparecen los autos a alcohol, aparecen autos con distintas posibilidades. Y siempre que usted levanta un precio, un mercado comienza a dar alternativas. La idea de que en el mundo escasean los recursos, sí, los recursos pueden comenzar a escasear un determinado tipo de recurso, pero la imaginación humana y la invención humana no. Permita que el mercado provea las alternativas y no se ponga en la torre de cristal diciendo eu vou resolver los problemas brasileños. Va a agravar la situación. Deje a la gente en paz. Arthur, fizeram algumas perguntas sobre exemplos. Você consegue citar exemplos de cartéis estáveis no Brasil, na história brasileira? Eu posso citar exemplos de cartéis condenados pelo CAD. Cartéis, por exemplo, de empresas de vigilância privada que seriam, na visão do professor, a solução para a segurança pública na região. Aqui em Porto Alegre foi condenada pelo CAD empresas que se organizaram através do sindicato ACVIRGS, Associação das Empresas de Vigilância Privada do Rio Grande do Sul, para fraudar licitações públicas e, com isso, extrair renda do poder público ao fraudar as licitações, a concorrência pública. Posso citar o cartel Senhor Marcos Alcântara Machado, do Movimento em Direita Brasil, pergunta o que o Brasil precisa fazer para evitar o mesmo intervencionismo populista que há na Argentina. Não compreendi, fala devagar. O que o Brasil precisa fazer para evitar uma política econômica baseada no intervencionismo populista que existe na Argentina? Não, eu acho que eu falei ao começo desta palestra que o problema, a batalha, não é econômica. Quando Mises vino à Argentina, explicou as desvantagens do intervencionismo, falou do problema da inflação, do problema do socialismo, a impossibilidade do cálculo econômico nos sistemas socialistas, por isso são pobres, por isso há colas, por isso há escassez. Explicou tudo isso. Mas a Argentina não tomou mensagem. Por quê? Porque o problema é de índole moral. Como dizia Adam Smith, buscando su propio beneficio, buscando su propio lucro, el empresario consigue el bienestar de la comunidad, promueve el bienestar, pero un vicio privado, buscar el propio beneficio, es definido por la ética actual como un delito. Lo que prevalece es la idea del altruismo, la idea de que se sacrificar por el próximo. Que cualquier cosa que usted tenga feito en provecho propio está mal. El ejemplo es la Madre Teresa como ejemplo de bondad absoluta. Entonces, el problema es, más allá de los resultados de oponer a una alternativa muy antipática, de anteponer al fundador de Microsoft con la Madre Teresa y qué clase de beneficio promueven ambos al mundo, que obviamente las dos son excelentes personas. El problema es la justificación moral. Tengo derecho de vivir para las cosas que yo valoro, sin sacrificarme a mis hermanos, ni pedirles a ellos que se sacrifiquen por mí. Hay dos formas de sociedad allí. La primera es la sociedad de la seducción. Usted me hace sentir bien, yo te hago sentir bien. El opuesto es la sociedad de la violación. Si usted no me hace sentir bien, yo te hago sentir mal. Y son sociedades completamente diferentes. O tengo derecho a mi vida, a mi libertad, a la búsqueda de la felicidad. Ese es un tipo de sociedad aventurera, la de Robinson Crusoe, que mira la vida como una exploración, como algo digno e interesante de ser vivido. Y la segunda alternativa
es la sociedad del sacrificio, donde la patria te demanda que vayas a pelear a las Falklands. Entonces, yo no sé ni quiénes son los ingleses, nunca vi la Falkland. Te pido tu vida por tu patria. O un año de tu vida en un servicio militar. O el 50% porque la necesidad allí crea derechos. El nacionalismo católico en mucha medida fue causante de la decadencia argentina. El combate es moral. O tienen derecho a sus vidas, tienen derecho a su propiedad, tienen derecho a la búsqueda de su felicidad. Jefferson, Hamilton, Benjamin Franklin, Juan Bautista Alberdi, ¿cómo se llamaba el empresario? Andrés, ¿dónde estás? O Barón de Maguá. O no tienen ese derecho. Y delegan en el príncipe la dirección de sus asuntos y la teoría del sacrificio. Son dos posturas de vida diferentes. Ahora estoy hablando con brasileiro. Anatole France decía, tout le monde a deux patries, la propre y France. Todo latinoamericano tiene dos patrias, la propia y Brasil, ¿no? Entonces, ahora hablando como brasileiro es, tomen el camino individualista, defiendan su vida y su libertad y van a ser mucho más benevolentes y solidarios con el prójimo de lo que se imaginan. Van a construir una sociedad rica, sí. Dado o avançado da hora, nós não poderemos fazer todas as perguntas. Agradeço pelas boas perguntas que a audiência nos enviou. Agradeço a participação do senhor Eduardo Martins, do senhor Arthur Badin. E, bom, muito obrigado pelo excelente debate.